Olá meninos, tudo bem? Sou eu de novo. Como é que vocês estão? Seguinte, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Eu vou postar os slides lá no site, a lista de exercícios que eu mandei antes. Já tem exercício sobre esse conteúdo, que inclusive é um conteúdo extremamente polêmico, igual Mamilos mesmo, não é? Que é o conteúdo de islamismo, tá? De Islã. Então a gente vai discutir basicamente isso, tentar desconstruir alguns preconceitos bobos que envolvem o conhecimento sobre o Islã, tá certo? Mas antes de falar propriamente de Islã, né, antes da gente chegar e começar mesmo a falar de islamismo, vamos conhecer um pouco a origem dos povos árabes e a estrutura ali, a região onde viviam na chamada Península Arábica. Bom, para a gente poder entender esses povos, a origem dos povos árabes, a gente tem que entender que eles são povos semitas. O que são povos semitas? São descendentes de Sem, né? Sem é quem? Então, Sem é um dos filhos de Noé, que vai dar origem tanto aos povos judeus quanto aos árabes. Sem é uma espécie de antecessor de Abraão. A gente já falou de Abraão quando falávamos do povo hebreu, certo? Abraão vai ter um filho com uma escrava chamada Agar. Esse filho, que vai nascer desse casamento, é um menino chamado Ismael, né? Ismael vai ser o cara que vai dar origem aos povos árabes. Mas como é que ele vai sair ali da região de Israel e vai aparecer na Península Arábica, né, no vale da cidade de Meca, mais ao sul? Isso tem a ver com uma passagem bíblica que eu coloquei aqui para vocês, né? Gênesis 21, capítulo 21, versículos 9 a 14, em que vai contar a história de que Sara, esposa de Abraão, acha que Ismael está tirando onda da cara de Isaac e pede para que Ismael seja expulso. Abraão faz isso com a benção de Deus e ele vai dar origem a esse povo ali, certo? É interessante um detalhe que é importante dizer, é que para nós Agar é apenas uma escrava, para nossa tradição cultural cristã ou hebraica. Mas para os muçulmanos, Agar era uma mulher especial, apesar de sim ser uma escravizada. E aí nasceria todo o povo árabe, portanto, um povo irmão do povo judeu. Ok, até aí, meninos, tranquilo? Bom, mas eles vão lá parar no Vale de Meca, ao sul de Israel, ao sul de onde estavam os hebreus. Que região é essa? Essa região chama-se Península Arábica, que é isso que vocês estão vendo aqui em verde, estão vendo? É tipo minha canetinha laser aqui, só um minuto. Então, ó, estão vendo aqui essa região em verde? Ela é a chamada Península Arábica. É uma região que fica entre a África e a Ásia, tá vendo? Próximo ao mar Mediterrâneo, que está no sul da Europa, ou seja, está bem no meio do mundo antigo ali, certo? Apesar de ser uma região muito bem localizada, porque conseguia ligar várias regiões do mundo, a região é praticamente um enorme deserto. Tirando o sudoeste da região, não é? Onde hoje seria o Iêmen, todo o resto é praticamente um deserto, coberto de areia e rocha, com pouquíssima vegetação. Quando tem vegetação, é uma vegetação rasteira. E essa vegetação geralmente aparece nos poucos oásis que existem na região. Você sabe o que são oásis? Oásis é lugar que tem água no meio do deserto, assim, é uma coisa incomum, beleza? Bom, seguinte, esses grupos viviam aqui localizados em várias tribos, em vários grupos, né? Nós temos as tribos do litoral, essas daqui, que se dedicavam ao comércio marítimo, beleza? E vão estabelecer, inclusive, comércio no norte da África, na Índia, vão estabelecer comércio no Líbano, né? Com os judeus aqui de Israel e etc. Temos também as tribos do norte e do centro que viviam de comércio também, fazendo um comércio de caravanas na região. Como a região era ruim para fazer agricultura, como é que você vai viver na região? Comprando e vendendo produtos. Então eles viajavam ali fazendo rotas comerciais, beleza? E a galera do sul aqui, sobretudo dessa região do Iêmen, que eu falei para vocês que era a região que tinha mais água, né? Menos desértica, essa galera vivia da agricultura e do pastoreio. Sem contar que existia um grupo nômade extremamente violento no norte, que eram os chamados beduínos, que viviam basicamente no meio do deserto, cultuando seus deuses e perseguindo e matando todos que aparecessem na sua frente para roubá-los, tá certo? Bom, essa região toda, ela não havia unidade política. Ela era composta, então a Península Arábica era composta por um conjunto de tribos, né, ou clãs, famílias mesmo, lideradas por um líder chamado de sheik.
O sheik ele é um líder político, militar e religioso e que, na verdade, não decide tudo sozinho. Ele está sempre em torno ali, as suas decisões são sempre dadas em torno de um conjunto de decisões coletivas pelos membros mais velhos da família e etc. Em geral, são todos ali, tem centenas de tribos, né? Todas elas em conflito. A gente vai ver, inclusive, esse conflito é marcado pelo quê? Por que esses caras vão estar em conflito? Por causa dessa região ser um grande deserto. Eles vão estar em constante guerra pelos pequenos e pelos poucos oásis que existiam, tá certo? E por isso vão começar a se organizar cada vez mais. Na região sul da península vão surgir monarquias hereditárias com crenças politeístas, enquanto no norte vão surgir confederações de tribos, junção de tribos com uma forte influência da cultura grega e hebraica. Perceba que está perto, ó. Essa região norte aqui, Israel está bem aqui, tá? Se a gente fosse olhar no mapa, a Grécia estaria mais ou menos aqui. Então, realmente, é perto, então vai ter uma certa influência ali, beleza? Do ponto de vista econômico, você tem uma pequena agricultura, muito pouca, por causa do deserto, da região são deserto, beleza? Plantavam especiarias, tâmaras, cereais, algodão, nesses oásis. E esse era o grande motivo de guerra entre esses povos. Se dedicavam à criação de animais, isso era mais comum, cavalos, cabras, ovelhas e, sobretudo, camelos, que era a principal fonte de tudo ali, de transporte dos produtos, de alimentação, de viagem, etc. E, basicamente, o que eles faziam mesmo era produzir elementos de artesanato e controlar as rotas comerciais da região, o que é ótimo devido a essa posição geográfica. Olha só, estão entre a África e a Ásia, então eles traziam produtos das duas regiões, do Oriente Médio aqui e tal, não é? Isso favorecia o comércio dessa galera aqui, beleza? Do ponto de vista, antes de virarem islâmicos, né, a Península Arábica tinha o quê? Um monte de religião, mas em geral essas religiões elas eram politeístas, não precisa explicar, acreditavam em vários deuses, eram animistas, a gente já falou sobre isso. O que é ser animista? É acreditar, é cultuar os elementos da natureza, árvores, pedras, montanhas, etc. E eles tinham um culto também à chamada Kaaba. Kaaba é um templo religioso centralizado em Meca, onde tem uma enorme pedra negra, muito provavelmente um meteorito, não é? E lá construiu-se um templo onde as pessoas adoravam a pedra, essa pedra negra, e também colocavam todas as imagens dos deuses que eles acreditavam. Então era um centro de peregrinação, as pessoas iam para lá, os religiosos todos iam para lá para ver essa Kaaba, beleza? Bom, conhecemos a região, mas agora nós vamos falar do que realmente importa para nós, que é a religião islâmica, não é? Bom, primeiro, o que é o islamismo? O islamismo é uma religião. Então, não confunda, um detalhe importante, não confunda árabe e islâmico. Islâmico é quem segue a religião professada por Maomé. Árabe é quem nasceu na Península Arábica. Então, é possível que exista um monte de islâmico que não é árabe, tá certo? Por exemplo, o Irã. O Irã é um país hoje completamente islamizado. Todos são islâmicos. Mas eles são árabes? Não, eles são persas, é um outro povo, beleza? No Egito, também a maior parte da população é islâmica, mas eles não são árabes, tá certo? Então não confunde essas coisas. Pois bem, essa religião vai ser uma religião revelada ao profeta Maomé, chamado em árabe, na língua árabe ele é chamado de Muhammad, né? Inclusive todos os filhos, os primogênitos de famílias árabes têm que ter o nome Muhammad, tá? Em homenagem a Maomé. Então olha só, Maomé vai receber essa religião e vai criar essa religião chamada de Islã. A palavra Islã em árabe significa submissão. Submissão a quem? Ao Deus que eles acreditam, o Deus Alá, certo? Mas quem é esse tal Maomé? Maomé nasceu ali em Meca, na cidade de Meca, em 570, né? Já da era cristã, filho de comerciantes, mas muito jovem. Seus pais morrem, fica órfão e acaba sendo criado por um tio. E assim como o tio começa a se dedicar ao comércio. E ele, com isso, vai viajar por vários lugares. Vai entrar em contato com cristãos, vai entrar em contato com judeus, vai entrar em contato com um monte de povos que passavam pela região. E ele vai absorvendo, inclusive, os valores culturais e, sobretudo, religiosos desses povos, né? Aos 25 anos, se casa com uma mulher, Khadija, que já era uma viúva e era rica, e que vai dar para ele um certo status social, vai melhorar de vida e acaba podendo aprofundar seu contato com essas culturas todas, beleza? Bom, e continua vivendo ali em Meca, tudo bem, tranquilo. Aos 40 anos, o Maomé recebe o anjo Gabriel, como ele é chamado aqui na tradição cristã, ou como ele é chamado entre os islâmicos, Gibril,
eu não sei falar árabe, então não sei se a minha pronúncia está mais adequada, né? Então, Jibril vai lá e fala diretamente com Maomé, contando a revelação de Alá. Deus, como ele é chamado entre os muçulmanos, Alá, né? Usou o arcanjo Gabriel para que o arcanjo Gabriel fosse até Maomé e revelasse para ele todas as crenças islâmicas. E pelos próximos 22 anos, então dos 40 aos 62 anos, quando Maomé morre, ele vai receber as mensagens de Deus, determinando ali quais seriam, no final das contas, os valores do islamismo e o que deveria ser pregado em nome de Alá. Com isso, o próprio Maomé, obviamente, se converte e começa a fazer suas pregações em Meca. E acaba conquistando alguns fiéis, beleza? E aí começa a surgir, de fato, uma religião islâmica. Para a gente poder entender o que é essa religião islâmica, eu vou apresentar para vocês alguns valores dessa religião que é defendida ali por Maomé. Primeiro, o Islã tem 5 pilares fundamentais, tá certo? Eu vou falar as palavras em árabe e vou explicar o que elas significam. Primeiro, a Shahada, que é o quê? Aceitar o credo, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu servo e mensageiro, e recitá-lo todos os dias. Todos os dias os islâmicos têm que falar essa frase, mas não é simplesmente falar da boca para fora, tem que falar com fé, com crença mesmo ali, certo? Segundo pilar, Salah, significa o quê? Orar 5 vezes por dia. Todo islâmico tem a obrigação de 5 vezes por dia, desde a hora que amanhece até a hora que anoitece, tem os horários certos, ele deve ter a posição certa, se ajoelhar, sempre voltado para a Meca. Os sunitas e os xiitas têm diferenças na maneira de fazer isso. Xiitas, se não me engano, são com os braços cruzados, sunitas com os braços sobre as pernas. E eles devem fazer suas orações também com fervor, com fé. Terceira coisa, um incentivo intenso à caridade, é a chamada zakat, que basicamente seria o quê? A distribuição das riquezas e esmolas aos pobres. Você deve pegar sua renda anual, tirar uma porcentagem que varia de acordo com o que você se dedica, né? Que vai de 2,5% até 10% de tudo que você ganha, você tem que distribuir para os pobres. Então também há um incentivo a essas comunidades islâmicas ali, beleza? Existe também a crença do chamado mês do Ramadã. Vocês já devem ter ouvido falar em noticiário. O que é o Ramadã? É um mês em que eles vão se dedicar ao jejum. Aqueles ficam um mês inteiro sem comer. Eles não comem durante o sol, no claro. Então eles só podem comer depois que anoitece, e esse é o 9º mês do calendário islâmico, que é bem diferente do nosso. Eu vou falar de calendário daqui a pouco. E a última coisa é o Hajj, né? Que é a obrigação de todo islâmico migrar para a Meca e lá na Caaba, pelo menos uma vez na vida, desde que tenha condições físicas e financeiras. Esse videozinho que vocês estão vendo aí é justamente uma cena da Hajj de 2017, assim, mostrando... são cenas bonitas, eu achei muito bonito, eu achei legal colocar essas imagens para que vocês vejam essa fé, esse fervor religioso dos islâmicos aqui. Ok? Tranquilo? Próximo ponto fundamental é o mais problemático. Eu peço que vocês prestem muitíssima atenção aqui para que não tenha problema lá na frente, que é entender o que é a tal da jihad. A palavra jihad é uma palavra que aparece já nos escritos de Maomé. E ela significa, dependendo do contexto em que ela é usada, 3 coisas. Ou empenho, né? Ou esforço, ou luta, depende. E, basicamente, ela diz respeito a quê? Em todos os contextos. O princípio básico do islamismo, que é a luta do bem contra o mal. Os islâmicos acreditam, assim como os cristãos, eles têm uma visão dualista do mundo, eles acreditam que existe uma luta entre o bem e o mal. E você, se é islâmico, deve proceder uma jihad, uma luta contra o mal, certo? Bom, isso é o que aparece nos textos de Maomé. Mas no século XI há uma distinção, né, uma reelaboração disso, que divide a jihad em 2 coisas. A jihad maior e a jihad menor. Qual que é a maior, a mais importante? É uma luta interna. É eu lutar para que o bem vença o mal dentro de mim, para que eu seja um bom islâmico, que eu seja um homem bom, certo? Já a jihad menor é a luta armada contra os inimigos do Islã. E aí sim, se alguém se opor contra o islamismo, contra a verdadeira fé, segundo eles, contra a palavra de Alá, esse cara merece ser morto.
E é, inclusive, isso uma grande justificativa para vários dos atos terroristas, né? Muitos indivíduos que se matam, se explodem, lá, por causa das torres gêmeas, carros-bombas, etc., que são esses homens que vivem praticando a jihad, são chamados de mujahid, né? Eles fazem isso em nome da jihad. Essa cena que vocês estão vendo aí é só mostrando um ataque terrorista do Boko Haram, que é um grupo extremamente radical de islâmicos nigerianos, tá? É um dos grupos mais violentos ao lado do Estado Islâmico. Mas assim, meninos, presta atenção, não acredite numa coisa assim, que todo islâmico é terrorista, é homem-bomba. Não, não é. Isso é uma pequena minoria, só que lógico, como eles fazem ataques terroristas, essa pequena minoria é mais vista, mais reconhecida, mais espalhafatosa, digamos assim, né? Mas esses radicais fundamentalistas, eles existem em todas as religiões, todas, até no budismo, cristianismo, judaísmo, tudo isso tem, beleza? Tá? Bom, depois vocês leem esses textos em casa. Olha só, o principal livro religioso dos muçulmanos é o chamado Alcorão, ou simplesmente Corão, tá? É o livro sagrado islâmico. E a palavra significa literalmente recitação. Então é um livro que é feito para ser lido em voz alta e recitado. Você já deve ter visto até cenas de filme, de série, como as pessoas lendo o Corão e lendo sempre em voz alta, que era muito comum essa cena, né? Basicamente acredita-se que esse é todo o ensinamento que Allah declarou literalmente, linha por linha, para Maomé. Então ele não tem nenhum equívoco. É exatamente a palavra de Allah que foi ditada por Allah para Maomé, beleza? E foi ditada através do arcanjo Gabriel, é sempre bom lembrar disso, né? Bom, o que é interessante é que a estrutura, a organização é muito parecida com a estrutura bíblica, dividida em capítulos e versículos. A diferença é que os capítulos geralmente eles são divididos, organizados de acordo com a primeira palavra que aparece ali no capítulo, beleza? Tá? Em vez de ser tipo Gênesis, Paulo, sei lá, os nomes dos livros bíblicos, não é? Carta de Paulo aos Coríntios, não tem disso. A primeira palavra que aparece é o nome do capítulo, beleza? Bom, meninos, e aí ele começa a pregar, e essa religião começa a crescer, começa a ter adeptos lá em Meca, que era a cidade onde ele tinha nascido e tal. Só que essa região, ela era dominada por um grupo de líderes religiosos, porque lá tinha Caaba, né? Então tinha um grupo de líderes religiosos politeístas. E tinha os chamados caraixitas. O que são os caraixitas? São as elites econômicas, os comerciantes da região, que detestavam a pregação de Maomé e começam a persegui-lo, tá? E por que detestavam essa pregação? Primeiro, eles tinham medo de que essa nova religião acabasse com a peregrinação a Caaba, e se acabasse com a peregrinação da Caaba, você cobrava imposto, pagava para ir lá, então acabava também tirando dinheiro dessa galera. Segundo, que essas pregações pudessem diminuir os lucros comerciais mesmo da região, advindos da própria peregrinação. E mais do que isso, como Maomé propunha coisas como igualdade social e tudo mais, e defendia o monoteísmo, eles tinham medo também que essas transformações pudessem abalar as estruturas sociais. Então começam a perseguir violentamente, até que em 622, Maomé foge de Meca e vai para uma cidade chamada de Iatreb. Hoje, Iatreb chama-se Medina, que literalmente significa a cidade do profeta, tá? Esse processo é chamado de Égira. Então, o que é a Égira? É o fato de que em 622, Maomé e seus seguidores fogem de Meca para Iatreb, Medina, né? E ali, essa data começa o calendário muçulmano. Até hoje, é essa data o início do calendário muçulmano. Beleza? Bom, chegando em Medina, né, Maomé começa a organizar um estado teocrático em torno dele. Ele se transforma no líder político e religioso da região, começa a crescer o seu poder e, inclusive, dando força para que ele pudesse propor uma jihad. O que é a jihad? É a guerra santa, é a guerra de expansão islâmica. E ele começa a dominar os povos que se opunham a ele. Conquista primeiro os povos da Medina e acaba centralizando todo o poder em Medina e vai fazendo um processo de expansão que conquista Meca e em 631 conquista toda a Península Arábica. Ou seja, parênteses importante, lá atrás a gente viu que era um monte de tribo guerreando entre si. O que o islamismo faz através do próprio profeta Maomé? Dá unidade a todos eles. Uma unidade, primeiro, religiosa, todos eles vão ser islâmicos, e também uma unidade política, todos eles vão ser, agora, conseguir o Estado, o poder teocrático de Maomé.
mantém-se ainda os cultos a Kaaba, só que a Kaaba agora vira um centro de peregrinação exclusivamente muçulmano, né? A gente acabou de falar disso lá da Hajj, né? Beleza até aí, meninos? Tranquilo? Bom, o que acontece? Conquistada a Península Arábica, esses caras decidem então fazer o quê? Continuar o processo de expansão. E esse processo de expansão, ele vai se dar de que forma? Eles vão começar, pensando na jihad, a conquistar territórios, a ampliar as relações comerciais para poder ter contato com outras regiões, integrando culturas. No caso da África do Norte, ali do norte da África, eles vão primeiro estabelecer contatos comerciais e depois vão convertendo essa população aos poucos. Então também tem essa questão religiosa, tem a questão de conquista e tudo mais. E aí começa um processo de expansão do islamismo. Expansão essa que vai de 632, que curiosamente é o ano da morte do profeta, não é? Até 750, tá? Quando a gente tem o fim da chamada dinastia Abássida. Mas esses detalhes não nos interessam. Beleza? Até aí, meninos. Tranquilo? Bom, olha só aqui. Então, ó, só para vocês terem ideia do mapa, a expansão feita por Maomé, tudo em marronzinho aqui, durante a vida de Maomé. Depois, a dinastia Umíada, ou a dinastia Abássida, perdão, que vai conquistar essa região. E de amarelinho, a dinastia Omíada, aqui vai conquistar toda essa parte, inclusive, ó, boa parte da Península Ibérica na Europa. Tá certo? Beleza? Bom, e aí beleza. Expandiram, conquistaram um monte de gente. Mas o que eles faziam? Primeira coisa, os muçulmanos eles eram extremamente tolerantes com os povos dominados. Quase sempre respeitavam as crenças dos povos dominados, certo? Permitindo mesmo minorias religiosas nos seus territórios. Desde que pagassem impostos e tudo mais, cristãos e judeus eram bem aceitos nos domínios muçulmanos, beleza? E lógico, incentivavam a conversão desses povos, tá? Aqueles que resistiam à dominação muçulmana, lutavam contra a invasão muçulmana, esses sim eram feitos prisioneiros e transformados em escravos, geralmente escravos domésticos, porque eles dão muito valor à agricultura, então não colocam escravizados na agricultura. Beleza? Tranquilo? Bom, o que acontece? Em 632, eu falei para vocês, é o ano da morte, né, do profeta Maomé. Maomé morre, beleza. Morreu. E aí, quem que é o próximo sucessor? O próximo sucessor, eu não sei ler esses nomes, gente, desculpa, mas vamos lá. Abu Bakr, né, 632 a 34, que era uma espécie de conselheiro, amigo íntimo ali do profeta. Depois vem Omar, 633 a 44. Fica algum tempo no poder, é assassinado e substituído por Otan, 644 a 56. Quando Otan morre, começa uma disputa sucessória entre um grupo, né, que é Mawei, né, de um lado, contra Hassan e Hussein. Esqueci de colocar um ezinho aqui, são duas pessoas. Quem são esses indivíduos? Eles são filhos de Ali. Ali era o genro de Maomé casado com a primeira filha de Maomé. Maomé tinha 6 filhos, sendo 4 meninas e 2 meninos, não é? E Ali era uma figura bastante importante ali. Tal. E essa disputa vai fazer com que haja uma ruptura, uma fragmentação do islamismo. A partir dessa disputa, vão nascer duas tendências religiosas, duas tendências das principais, não são as únicas, mas as duas principais tendências religiosas do islamismo. O sunismo e o xiismo, ou seja, a vertente sunita e a vertente xiita. Entende só uma coisa, olha só. Tenho certeza que a maioria de vocês que estão me ouvindo são cristãos, mas alguns são católicos, alguns são protestantes, são evangélicos, outros podem ser espíritas, outros podem ser da União do Vegetal, é tudo cristão, certo? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, meninos, aqui é a mesma coisa, são todos islâmicos, mas com práticas religiosas distintas. Para a gente entender essas diferenças, eu vou colocar um vídeo, eu vou assistir esse vídeo com vocês, tá certo? Aqui, vou colocar um vídeo e a gente vai assistir o vídeo e depois vou mostrar algumas coisas, beleza? O islamismo compreende duas correntes principais, os sunitas e os xiitas. A divisão remonta à luta para definir o sucessor do profeta Maomé após a sua morte no ano 632. A maioria de seus seguidores apoiava seu amigo e sogro, Abu Bakr. Outros
outros preferiam seu primo e genro, Ali, e seus descendentes. Apesar das divergências de doutrinas e práticas religiosas, os mais de 1 bilhão de muçulmanos do mundo definiram que Alá é o único Deus e que o profeta Maomé é seu mensageiro. As duas correntes concordaram que o Alcorão é a palavra de Deus. Os sunitas são maioria no mundo islâmico. Eles representam 80% dos muçulmanos. No Oriente Médio, a Arábia Saudita é considerado o país sunita mais poderoso e o Irã, o xiita. Os xiitas são maioria no Iraque e no Bahrein. Importantes comunidades xiitas também vivem no Paquistão, Líbano, Iêmen, Síria, Arábia Saudita e nos países árabes do Golfo. A tensão entre as duas correntes é acentuada pela rivalidade política. Ela já provocou confrontos violentos, principalmente na Síria e no Iraque. Na Síria, os sunitas dominam a oposição ao regime do presidente Bashar al-Assad. Ele pertence a uma variante secular do xiismo, a dos alauítas. Durante os 3 anos de conflito, o Irã apoiou o governo de Damasco. Já a Arábia Saudita ajudou a financiar os rebeldes. No Iraque, a invasão americana em 2003 derrubou o regime do ditador sunita Saddam Hussein e levou a uma mudança dramática de poder, que foi transferido para a maioria xiita, longamente reprimida. A minoria sunita acusa os xiitas de desrespeitarem seus direitos. Os extremistas tiram vantagem do clima de tensão, estimulados pelo avanço dos combatentes sunitas na vizinha Síria. O grupo de jihadistas ultra-radicais sunitas Estado Islâmico ganhou espaço em sua ofensiva no Iraque. Ele acumulou um tesouro de guerra considerável, que inclui dinheiro, armas e petróleo. Decretou um regime islâmico austero em territórios que controla e planeja se expandir para outros países muçulmanos. Bom, meninos, para a gente poder terminar, eu trouxe aqui algumas diferenças muito simples. A gente não vai entrar em detalhes, não precisa aprofundar, mas eu vou dar até uma dica para vocês. Se quiserem entender mais sobre essas diferenças, e na verdade mais sobre todo o islamismo, dá uma pausa aqui no meu vídeo, abre o YouTube e digita lá Leandro Carnal, Carnal com K, islamismo. Tem um vídeo muito legal dele, eu acho que é mais ou menos meia hora, falando sobre a história do islamismo. É muito, muito bem feito. Leandro Carnal é um professor da Unicamp, especialista em história das religiões, brilhante, tá certo? E fala muito bem, é muito divertido ver ele falar. Bom, vamos lá. Quem são os sunitas, quem são os xiitas? Ou seja, sunitas, tradicionalmente são aqueles que se consideram os mais tradicionais mesmo, né? Aqueles que seguem a tradição, e que após a morte de Maomé, eles achavam que o próximo representante deveria ser eleito pelos fiéis. Já os xiitas, aqueles que seguem Ali, né, acreditavam que deveriam ser sucedidos, Maomé deveria ser sucedido por parentes, certo? A origem da palavra sunita vem de al-Sunna, que significa pessoas da tradição. O livro das Sunas é o livro que tem os escritos de Maomé ali, faz parte do Corão. Já o nome xiita vem de Shiat Ali, que significa partido de Ali, grupo de Ali, uma referência ao genro de Maomé. Bom, hoje, 90% dos muçulmanos do mundo são xiitas, são sunitas, e os 10% são xiitas. É muito comum na nossa cabeça associar xiismo a radicalismo, a violência, mas isso não é verdade, tá? Existem grupos xiitas radicais, assim como sunitas. Só um detalhe, Saddam Hussein, né, líder do Iraque, lá, ditador, violento, crudelíssimo, não era xiita, era sunita, beleza? Bom, para os sunitas, quais são os livros sagrados? O Alcorão, a Sharia e as Sunas. Já para os xiitas, retira-se as Sunas e ficam apenas a Sharia, que é uma espécie de conjunto de leis islâmicas, e o Corão, certo? Inclusive os países muçulmanos mais tradicionais têm como uma espécie de constituição a própria Sharia, tá certo? Bom, para os indivíduos que seguem o sunismo, Abu Bakr, que era conselheiro de Maomé, era o seu sucessor. Já para os xiitas, é Ali, o genro de Maomé, que deveria ser o sucessor, certo? E quem deve ter liderança dentro do Islã, não é? Bom, segundo os sunitas, era uma escolha coletiva ali das famílias religiosas. Já entre os xiitas é uma questão familiar, a gente já falou disso, beleza? Bom, meninos, aqui eu coloquei também uma espécie de infográfico, né? Dá uma pausa aí, dá uma olhada, vê se você entende tudo.
lembre-se, eu tiro dúvidas de vocês a hora que vocês quiserem, só me chamar lá no grupo. A gente vai ter também nas terças, sempre, um encontro à tarde pelo Teams para a gente poder tirar dúvida. Então, dá uma olhada, vê se entendeu tudo. E se tiver alguma dúvida, vai lá e me pergunta, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Bom, e para a gente já ir terminando, já ir caminhando para o final, sobre a mulher no islamismo. Olha, a gente sempre vê a mulher no islamismo sob uma condição muito negativa. Isso é real, não estou minimizando de forma alguma isso. Mas existem alguns elementos positivos à vida das mulheres no islamismo. Por exemplo, o islamismo ele prega que no máximo um homem pode ter 4 mulheres. Pô, mas é muito. É, é verdade. Mas assim, antes do islamismo, o homem podia ter quantas mulheres quisesse. Ele podia ter um harém com centenas de mulheres, ok? Segunda coisa, a mulher ela tem que ser protegida, tendo inclusive direito à herança depois da morte do pai ou do marido, certo? E ela tem que ser protegida por quem herdar os bens do marido e do pai. E se o marido for um homem ruim, segundo, lógico, a ótica islâmica, ela tem o direito de pedir separação. Então isso é bom, né? Assim, no cristianismo isso vai ser conquistado muito, muito, muito depois, muito recentemente. Muito provavelmente sua avó e com certeza sua bisavó não tinha esse direito de separar, tá certo? Agora, as condições negativas todo mundo já sabe, né? Juridicamente, o Corão estabelece que as mulheres são inferiores aos homens. Elas, se forem adúlteras, são presas. Em alguns casos, elas são até condenadas a apedrejamento em praça pública. São obrigadas a usar o véu, o mais famoso é o hijab, né? E são sempre mantidas em grau de submissão. Por exemplo, andar na rua só de cabeça baixa, sem olhar para nenhum homem, beleza? Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de véus, né? O mais radical é a burca, que você não consegue nem ver os olhos, os olhos são cobertos. Era usado no Afeganistão na época do domínio talibã, né? Depois que os americanos invadiram a região, isso foi deixado de lado. Depois você tem o niqab, que é esse que cobre todo o rosto, mas deixa de fora os olhos, e o hijab e o chador, os outros dois mais tradicionais ali, beleza? Uma coisa que eu acho interessante é uma tirinha, uma charge, na verdade, que eu achei na internet há muito tempo atrás, e eu só achei com essa péssima qualidade que vocês podem ver, que é mostrando um pouco dessa comparação das duas culturas, né? Como é que a gente acha essa cultura da mulher se cobrir completamente muito absurda e tal? E tudo bem, pode ser para o nosso olhar, mas não é necessariamente para o olhar deles. E eles podem olhar para nós com essa coisa da valorização do corpo, a exposição do corpo e tal, e olhar isso de forma absurda. Olha só, então são duas mulheres, uma tipicamente muçulmana, né, toda coberta ali, e uma mulher aos moldes cristãos, ocidentais, sei lá, de biquíni e óculos escuros. Aí olha o que pensa a mulher ocidental. Tudo coberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Ela chega a essa conclusão. Olha o que diz a mulher muçulmana, oriental. Tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Ou seja, talvez dos dois lados nós estamos falando de uma mesma coisa. Nós vivemos uma cultura machista, cruel e dominadora. A maneira como isso se expressa é que é diferente. Beleza? Bom, e já para a gente terminar mesmo, falar um pouco do conhecimento, da cultura, da ciência desses povos, eles eram maravilhosos. Na verdade, durante toda a Idade Média, o ponto mais brilhante do conhecimento filosófico, intelectual, é, sem dúvida nenhuma, o mundo árabe, o mundo muçulmano. Eles eram excelentes matemáticos, eles eram brilhantes em fazer mapas, em cartografia. O conhecimento médico deles era extremamente avançado, descreviam doenças extremamente complexas, sabiam de tratamentos extremamente complexos. Em alguns lugares, inclusive, tinham hospitais públicos gratuitos para todo mundo, certo? E dominavam profundamente técnicas de navegação. Só um parênteses importante. Lembra que eles conquistaram a Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha? Adivinha quais são os países que vão descobrir a América? Portugal e Espanha. Por quê? Porque incorporaram o conhecimento de navegação desses muçulmanos, tá certo? Além disso, durante a Idade Média, são eles que vão preservar o conhecimento da filosofia grega, sobretudo de Aristóteles, tá? Eles vão traduzir Aristóteles para o árabe, vão preservar isso muito bem, e isso vai ter um reflexo muito interessante, que é, nos séculos 11, 12, 13, 14, nós teremos um auge filosófico na cultura muçulmana, com filósofos como Averroes e Ibn Khaldun, certo? E do ponto de vista da literatura, nós temos uma narrativa maravilhosa, a narrativa de Sherazade, conhecida como As Mil e Uma Noites. Uma espécie de compilado de várias histórias que contam a história de uma mulher chamada Sherazade, que, para garantir a própria sobrevivência, contava
a um rei tirânico uma história toda vez antes dele dormir. Ele, que queria matá-la, não conseguia matar porque ficava curioso e queria saber o fim da história, que ela deixava para contar no outro dia, no outro dia, no outro dia. E aí ela consegue garantir essa história por vários e vários dias. Bom, meninos, e aqui a gente acaba, não é, com o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido. É um conteúdo muito interessante. Peguem os slides lá no site, façam a lista de exercícios e não se esqueçam, meus queridos, qualquer coisa eu estou aqui para ajudar vocês. Falou? Um abração, é nóis!